Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 9 de abril. E antes aí de iniciarmos o debate da nossa pauta de hoje, o tema central em torno aí a declaração do César Maia, lembrar os companheiros de curtir o nosso vídeo, aproveita aí o início do programa e já compartilha nos grupos do WhatsApp, nos grupos de esquerda no Facebook, no Telegram. Ajude aqui na divulgação da nossa TV, que é independente e revolucionária. Você, além de contribuir curtindo, divulgando, isso aí aumenta o alcance da nossa TV, você pode contribuir financeiramente para o canal, para que nós possamos aí melhorar cada vez mais a qualidade do nosso canal, que é 24 horas no ar. Então você pode contribuir com super chat, com super sticker através do chat. E caso aí você queira garantir uma contribuição mensal, já saber que aí mensalmente você vai contribuir para a nossa imprensa independente, torne-se um membro do nosso canal. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nas manhãs da programação da COTV. Apresento junto com a companheira Marília Garcia, com a companheira Nina, e vamos lá, então. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Causa Operária TV. Bom dia, Nina. Bom dia para todo mundo que já está ligado aí na Causa Operária TV. Bom dia, meninas. Vamos começar. Bora lá. Bem, como de costume, estamos aqui acompanhando o desenvolvimento da pandemia aqui no Brasil. Vou atualizar os companheiros com os números das últimas 24 horas, que novamente não são bons números. A pandemia se mostra cada vez, deixaram, né, a pandemia cada vez mais crítica aqui no Brasil. Então, pela segunda vez, nós temos aí a partir dos números oficiais, que claramente, com certeza, são subnotificados, mas a partir desses números aí nós temos 4.190 mortes causadas por Covid-19 aqui no Brasil nas últimas 24 horas. É o segundo pior dia na pandemia. Então, segunda vez aí que nós temos os números de mortes acima de 4 mil. Na realidade, daí pode ser 5 mil ou até mais 5 mil mortes diárias por Covid-19 aqui no Brasil. A gente, no dia 6, a gente tinha atingido aí a marca de 4.211 mortes. Então, por isso que esse é o segundo pior dia. A gente já teve um número maior durante a pandemia. Somando, então, essas 4 mil mortes das últimas 24 horas, nós temos aqui no Brasil quase 350 mil mortes, oficialmente, né? No total, então, números absolutos, nós temos 345.287 vítimas desde o início da pandemia. Em relação aos casos de novas contaminações, nós temos, nas últimas 24 horas, foram 89.293 casos confirmados. Aquele pessoal que conseguiu aí fazer o teste, confirmar que está com Covid. Somando, então, temos aí 13.286.324 brasileiros que tiveram ou estão aí com o novo coronavírus. Bem, meninas, esses são os dados. Passo aí para vocês acrescentarem com as notícias também. Bem, eu acho que uma coisa interessante a falar, né? A gente tem os dados aqui da vacinação. Como a gente sempre salienta, a vacinação ela está praticamente estagnada aí na faixa etária dos idosos. A gente tem cerca de 3% da população vacinada com as 2 doses. E uma notícia interessante que fala é que a cidade de São Paulo ela está atrás. A cidade de São Paulo, né, que tem mais condições de vacinar as pessoas, inclusive que é presidida aí pelo
pelo próprio Dória, que seria o rei da vacina e tudo mais, ela está atrás de 23 capitais do DF na vacinação de idosos contra o coronavírus. Quer dizer, é um dos locais em que a vacinação é a mais lenta, né? Em relação aí à necessidade da população. E exatamente a gente vê aí que nessa situação, São Paulo, ela, em vez de... primeiro que a gente vê aí que toda essa campanha do Dória era uma campanha eleitoral, né? Porque na realidade o número de vacinados é muito baixo. E segundo o que a gente vê aí, que São Paulo está deixada à míngua na questão da vacinação, que é a questão fundamental nesse momento, né? A gente sabe que o problema não é só a vacinação, que a gente também não tem leitos, não tem, tô com problema de fármacos para intubação, mas a questão fundamental que tende a acabar com a pandemia e diminuir aí o número de casos, que é a vacinação, está abandonada aí aqui na capital. Imagina só no restante do país como que vai ser. Acho que essa é a questão fundamental. Companheira Nina? Tinha uma coisa que, observando assim, né, vendo o pessoal lá de Maceió, eu tava vendo de fato que o pessoal de Maceió tava sendo vacinado antes daqui de São Paulo. Era um negócio que eu tava achando muito estranho. Eu falei, mas por que Maceió, lá em Alagoas, tá vacinando mais do que em São Paulo? É um negócio estranhíssimo, né? E aí agora me vem essa notícia, né? Que na verdade não é só Maceió que tá na frente de São Paulo, são 23 capitais e o DF que estão na frente de São Paulo. É um negócio muito absurdo. Você vai parar pra pensar, tipo, sei lá, Teresina tá vacinando mais do que São Paulo. É muito estranho. São Paulo é a cidade mais desenvolvida, mais avançada que a gente tem. O Dória é o príncipe da vacinação, o salvador da pátria, e a gente se vê nessa situação aí, com a vacinação super atrasada, o número de pessoas aí que tomaram a segunda dose da vacina é muito baixo. A gente já viu que não adianta nada tomar a primeira dose da vacina, porque já teve vários relatos aí de pessoas que tomaram a primeira dose e mesmo assim pegaram coronavírus, né? Você não tomou a segunda dose, você não está vacinado efetivamente. Até porque mesmo quando você toma a segunda dose dessa vacina, é uma loucura que você pode pegar, mas aí você não desenvolve o sintoma, etc. Então, tipo, mesmo quando você toma a segunda dose, você ainda tem alguma chance de pegar o coronavírus. E a gente não está conseguindo dar nem a primeira no pessoal. É um caos total, né? Você começa a olhar, ó, nos países, no Brasil, as pessoas que têm mais de 80 anos, só 33% dessas pessoas tomaram a vacina. Tipo assim, os idosos aí com mais de 80 anos, quase nenhum foi vacinado. E o estado que menos aplicou a segunda dose nessa faixa etária foi no Amazonas. Ó, isso aí é uma notícia que você consegue esperar de se ouvir. O Amazonas é mais atrasado que em São Paulo. Você consegue esperar que o Amazonas esteja um pouco mais atrasado na vacinação, mas o estado de São Paulo é um negócio muito absurdo. Eu lembrei da campanha que o Dória fez, que ele falava para o pessoal dos outros estados poderiam vir se vacinar aqui em São Paulo, porque ele lançou, né, a campanha da vacinação, como ele estava aí todo preocupado em combater a pandemia, se colocando como oposição ao Bolsonaro, teve a maior propaganda, não sei o quê. E aí todo mundo ficou animado, né, com a vacina e tal. O setor aí um pouco menos atento às falcatruas políticas da direita, né, até falou, não, vou para São Paulo tomar vacina. Aí o Dória, não, venham para São Paulo, aqui vocês serão vacinados, nós vamos vacinar o Brasil todo. E aí você vê muitos outros estados estão à frente do estado de São Paulo, mostrando aí a total farsa do negócio que o Dória criou aí. Foi de fato só uma propaganda para colocar aí como oposição a Bolsonaro, poder se levantar aí como candidato à presidência.
Mas como a gente aqui do partido tinha alertado, né? Alertado trata-se apenas de propaganda. E essas notícias agora mostram isso. Importante destacar também algo que a gente falou aí da eficiência da vacina, que não era uma das piores vacinas do que estavam sendo desenvolvidas. E agora a gente vê mesmo, estamos recebendo notícias aí de que pessoas que tomaram a segunda dose, mesmo assim, se contaminaram com o vírus e morreram. Sendo que a promessa para essa vacina do Dória era aí quase de 100% de proteção aí para não se desenvolver os casos mais graves do Covid. E aí você vê que até nisso, coisa tão séria, eles fingiram aí totalmente em relação à vacina. Eu queria fazer só um comentário que o comunista comentou aqui no chat. Falou, mas também é a maior cidade, né? Mas esses são números proporcionais, né? São Paulo, em números absolutos, de fato, vacinou mais pessoas. Mas proporcionalmente, São Paulo está atrás aí e está muito atrasado na questão da vacina. Uma outra coisa é que o São Paulo está vacinando agora o pessoal de uma faixa etária de 68 anos, nessa faixa etária, né, de 68 anos. E aí, em Manaus, Belém, Boa Vista e João Pessoa, por exemplo, já estão vacinando idosos de 60 anos. Essa notícia é muito esquisita. Tipo assim, como que aconteceu isso daí? O João Dória é tão ridículo que ele deixou que a cidade de São Paulo fosse mais atrasada em relação à questão da vacinação do que Manaus, que estava ali, que teve toda a crise, oxigênio, etc. É uma loucura isso daí. São Paulo tem mais gente para ser vacinada, mas tem mais dinheiro, tem mais profissionais também da área da saúde. Então, é o estado no Brasil que teria mais capacidade para vacinar o maior número de pessoas possíveis. É o país, é o estado mais desenvolvido e tal. Então, tipo, não, tudo bem que a gente já entrou nessa discussão também, porque assim, quando a gente aponta que o estado de São Paulo é o que também mais morreu pessoas, o pessoal fala, mas aqui tem mais gente. Claro, mas também tem mais possibilidade de ter evitado esse desastre. Então, tipo, não faz sentido, né? Esse resultado de menos vacinação e o tanto de número de mortes só tem uma causa, é a incompetência, é a política genocida do Dória, que a gente destaca porque apesar de ele ter toda essa política de genocídio, não ter um combate verdadeiro contra a pandemia, ele é o governador que mais faz propaganda em relação a isso. Tanto que foi ele aí que apareceu falando que ia vacinar o Brasil todo, sendo que não tem capacidade para vacinar nem o próprio estado. Então, por isso que a gente destaca aí muito a política levada aqui no estado de São Paulo. Bem, não sei se a Marília quer comentar mais alguma coisa. Tá muda, Marília. Nossa, acontece com as melhores famílias, gente. Acho que a gente pode passar para o tema principal. Então eu volto para você, Marília, para você iniciar o tema. Vamos passar aqui para o tema principal. A gente colocou como tema principal a declaração do César Maia, lembrando que o César Maia é pai do Rodrigo Maia. Ele diz que o Lula não tem apoio no Centrão. Quer dizer, ele faz toda uma entrevista ali com a Folha e ele declara aí que o Lula não teria, o próprio Rodrigo Maia, que falou que o Lula era melhor que o Bolsonaro e tudo mais, ele falou nas palavras que ele falou no lugar do filho dele que o Rodrigo Maia não votaria no Lula, né? Assim como o FHC também não votaria no Lula. Quer dizer, ele deu uma entrevista bem esclarecedora nesse sentido, até porque a gente vê toda uma campanha em torno do fato de que o Lula estaria aí recebendo o apoio da direita, recebendo o apoio do centro-direita e tudo mais.
Mas o César Maia, que é ali pai do Rodrigo Maia, que está ali dentro do esquema todo, ele, inclusive, já foi prefeito do Rio de Janeiro e tudo mais, ele disse claramente que não, eles não têm, o Lula não tem apoio no centro. Ele fala aí que essas pessoas que falaram que votariam no Lula basicamente por conta da situação política, quer dizer, que está polarizado, eles têm que se opor ao Bolsonaro e tudo mais, então falam aí qualquer coisa, né? Falam que o Lula é melhor que o Bolsonaro, mas não é por isso que eles vão votar no Lula. Ele, inclusive, fala que o Lula não ganharia as eleições ali, porque quem ganharia as eleições é um candidato do centro e tudo mais, e pelo fato de o centro não apoiar o Lula, vai fazer com que ele perca as eleições. Claro que não é bem assim. A gente sabe que o Lula não depende do centrão para ganhar as eleições, pelo contrário, a gente sabe que, inclusive, um acordo com o centrão é algo que desmoraliza a candidatura do Lula nessa situação de polarização política. Mas ele coloca isso nesses termos, exatamente porque ele coloca aí que o centrão quer que o Lula não ganhe as eleições, né? É mais um desejo do que uma premonição. É importante falar isso daí porque o Flávio Dino agora veio falar que o Lula, o centro da sociedade está vindo para o Lula. Quer dizer, o Centrão aí estaria implorando para apoiar o Lula e tudo mais, que é uma coisa assim meio absurda, assim como o resto das coisas que o Flávio Dino fala, né? Ele não sabe muito bem falar coisas que não sejam absurdas, mas tudo bem. A gente também tem as matérias aí que falam que o Lula estaria se comunicando com o Rodrigo Maia, o Renan Calheiros, aí fazendo um acordo com o Centrão e tudo mais. De qualquer jeito, a gente tem aí essa declaração que esclarece um pouco a situação. E é importante porque se o Lula está se comunicando ou não com o Rodrigo Maia e com o Renan Calheiros, a gente não sabe, né? Mas a questão é que se ele está se comunicando ou não quer dizer que esses setores vão apoiar o Lula até as últimas consequências nas eleições. Quer dizer, se chegar ali nas eleições propriamente ditas, que eles não vão ali meter uma faca nas costas do Lula e apoiar outro candidato, que é o Bolsonaro, né? A gente já sabe disso, que o candidato a alternativa da direita é o próprio Bolsonaro, e apesar de eles estarem se colocando como os grandes lutadores contra o Bolsonaro, numa situação em que eles têm que tentar colocar o Bolsonaro na linha. Quer dizer, se a gente tem um pouco de análise política, a gente já vai entender que numa situação de polarização política, os polos ativos da situação são Bolsonaro e o Lula, e é muito difícil emplacar outro candidato, para não dizer que é praticamente impossível aí você conseguir emplacar outro candidato. Inclusive, eles queriam emplacar vários candidatos, né, mas o próprio César Maia fala que todos os candidatos aí que eles colocam que seriam alternativas, como o próprio Ciro Gomes, o Dória, o Huck, outros candidatos, eles não são viáveis. Então, exatamente, a gente vê aí, a gente vai chegando à situação de que só tem os dois candidatos mesmo, que é o Bolsonaro e o Lula, e exatamente ninguém votaria. A direita não vai votar no próprio Lula, não vai votar no Bolsonaro. Acho que essa é a questão essencial. Aí, passa a bola aí para as companheiras. É engraçado, esse pessoal ele vai se aproximando aí do Lula. O Renan Calheiros, por exemplo, já fez isso outras vezes, né? Na eleição de 2018, quando o Haddad foi lá para Maceió, né, lá para Alagoas, fazer campanha e tal, ele se juntou com o Renan Calheiros, fez um ato lá no carro de som, junto com o Renan Calheiros, etc. Renan Calheiros todo tentando fazer demagogia, dizendo que
que estava junto com o PT, etc. Mas o que acontecia, na verdade, era o seguinte: você entrava na sede do PT e tinha trocentos mil adesivos, tanto do Renan Calheiros quanto do Renanzinho, Renan Filho, fazendo campanha e tal para o MDB, e você não via nada, absolutamente nada, do MDB fazendo campanha para o PT. Porque é isso que a direita faz. Ela se aproxima, vai lá, faz uma demagogia assim, aparece e tal, mas não vai fazer campanha para a esquerda. A direita não vai se juntar para fazer campanha para o Lula. Isso é absurdo. Tipo, isso não acontece. O que acontece é, esse pessoal sabe que o Lula é muito popular, que o PT é popular, etc. E tal. Se aproxima do Lula, o pessoal vê, nossa, que nem o Reinaldo Azevedo lá, nossa e tal, tá aqui entrevistando o Lula, tananana. Mas isso serve para eles tentarem conseguir alguma proximidade, né, com o pessoal, com o eleitorado do Lula, se mostrando ali, bom, eu tô aqui com o Lula, etc. A gente viu bastante isso na questão da prisão do Lula também. O pessoal ia lá para Curitiba só para tirar uma foto na frente da Polícia Federal, etc., para dizer que estava com o Lula e receber algum apoio. Mas na hora do vamos ver, não tem nenhum desses aí que vai ficar fazendo campanha para o Lula ganhar. Inclusive, é provável que façam campanha contra, né? Que façam campanha até para o Bolsonaro, para não ter que apoiar efetivamente o Lula nas eleições. Bom, passa a bola aí para a Isadora comentar um pouquinho. Bem, eu só gostaria de destacar, né, que a gente tem feito a análise no partido em relação do que se trata essa candidatura do Lula, se ela seria mais parecida com 2002, quando aí teve apoio do setor da burguesia, ou 1989. E a gente vê desenvolvendo aí, nas declarações que eu acho importante mesmo do César Maia, que a burguesia não está muito disposta mesmo a apoiar o Lula, e de fato aí mostra que será uma campanha apertada, porque não sei, né, como a Marília colocou, questão aí de o Lula está negociando com o Centrão, um contato aí com o Rodrigo Maia, mas tem que ver que a burguesia deu o golpe contra Dilma em 2016, vem criando aí toda uma situação em apoio aí à direita, tanto que eles são responsáveis aí pelo Bolsonaro. Então, depois de tudo que eles fizeram para dar o golpe, prender o Lula, se não fosse a campanha em torno da liberdade do Lula, a burguesia nem teria soltado o Lula. Nem teria aí colocado, a Lava Jato não teria entrado em crise e tal. Então, depois de tudo que eles articularam, a gente vê que não vão abrir mão aí e apoiar o Lula. Parece que é isso, não tem um apoio mesmo da burguesia, tanto que a gente ontem deu notícia, né, da reunião dos empresários com o Bolsonaro, que mostra aí que um setor importante dos capitalistas estão apoiando o Bolsonaro, apesar aí de toda a política em relação à pandemia, à crise política, à crise econômica, eles preferem colocar o Bolsonaro na linha do que apoiar mesmo o Lula. E na entrevista é importante que o César Maia destaca que, de fato, o centro não tem uma alternativa. Ele comenta aí que o Luciano Huck é uma opção difícil, comenta do Dória, fala que ele, apesar de ter tentado aí se levantar com a campanha da vacina, ele não conseguiu, a popularidade dele nacional não é significativa para ele de fato ser uma alternativa ao Bolsonaro. Ele também comenta que o Ciro não é muito instável, ele é muito explosivo, ele também tem tentado aí há anos se apresentar como uma liderança, mas não é isso que acontece. Então eu acho que assim, para mim que eles vão ainda o Bolsonaro é a alternativa da burguesia, tanto que ele até coloca aqui que o Lula não iria para o segundo turno, que ele acha que isso não aconteceria, que então tipo
Ele fala que a polarização radicalizada conspira contra ele. Que também não é verdade, né? Porque a gente vê que na situação da polarização, o Lula aí, diante dos acontecimentos, tem se mostrado como uma liderança, apesar de tudo que aconteceu aí contra ele, todas as tentativas da burguesia de neutralizar a força política do Lula, não é isso que acontece. Bem, se os companheiros quiserem comentar mais alguma coisa. Bem, eu acho que uma coisa interessante também, né, a título de comentário, é falar aqui que o César Maia, só para corroborando com a nossa posição, né, o César Maia ele fala que tudo bem, o Lula foi solto, ele teve os direitos políticos restituídos e tudo mais, mas ele só teve a condenação cancelada em um dos processos dos tantos que ele tem, né? Se não me engano, ele tem 8 ou 9 processos contra ele. Um dos processos foram cancelados, mas ele ainda tem os outros, né? Quer dizer, e ele fala isso daí, que agora que passou para Brasília, o julgamento ele vai continuar, ele vai perdurar aí por vários anos, e o Lula pode ser condenado ano que vem, ou até, ele fala, se o Lula ganhar as eleições, o Lula pode ser condenado depois e tudo. Quer dizer, a burguesia, ela usa esses processos aí, esses inúmeros processos, como uma carta na manga aí, para tirar tirar os direitos políticos do Lula a qualquer momento, né? Por isso mesmo, como a gente já colocou anteriormente, a única forma de manter a candidatura do Lula, inclusive manter um possível governo do Lula, se ele for eleito, tudo, com mobilização popular, uma mobilização que lute pela anulação de todos os processos contra o Lula, porque finalmente, se o Moro ele foi colocado suspeito aí em um dos processos, ele fez os outros processos também, devia ser todos os processos anulados. Quer dizer, o Fachin ele não deu ponto sem nó ali na posição dele, né? Não é que ele virou de esquerda, pelo contrário, ele tirou ali um único processo de tantos outros. Então a gente tem que deixar isso claro, né? Para a gente não cair nessa campanha da esquerda de que o Fachin é esquerdista e tudo. E deixar claro também que a situação ela é instável, é necessária uma luta para que se consolide a situação do Lula. Né? Acho que esse comentário que eu queria fazer. Eu acho que também algo que contribui com a nossa política é a questão da mobilização popular. O Lula aí precisa, a esquerda precisa de fato se unificar em torno do Lula, garantir a sua candidatura e garantir aí, a partir da mobilização popular, a candidatura do Lula, o seu direito de participar das eleições e também a sua vitória, né? De fato, a esquerda precisa aí deixar, né, de ter a ilusão nesses setores que apareceram aí anulando o processo e tal, e acreditar na sua própria força política de ganhar o Bolsonaro, porque senão a gente vê que a burguesia aí, mesmo diante de toda a crise, vai continuar apoiando o Bolsonaro se eles não tiverem uma alternativa ao Lula. E o pessoal acha, né, que mesmo por conta aí do número de mortes, da situação caótica, né, que o país está, isso daí faria que a burguesia, a direita olhasse e falasse, não, vamos apoiar o Lula e tal, não tá dando certo. Pelo jeito, não é isso que a gente tá vendo. Esse número de mortes que estão sendo causadas aí pela pandemia, claramente estavam na conta da burguesia, porque eles, mesmo com essa questão aí das 5 mil mortes por dia, o número aumentando, eles não estão fazendo praticamente nada, né? Não estão resolvendo aí a questão da vacina e tal. Então, claramente aí não é um fator que faça a burguesia repensar na sua política. Na verdade, essa é a política dos capitalistas, né? Ninguém tem que ficar surpreso ou achar que eles vão
ficar aí com dó da população e tomar alguma medida, colocar facilmente de volta um governo de trabalhadores, deixar aí que a situação se desenvolva para facilitar o desenvolvimento da luta da esquerda, né? O pessoal aí tem que perder a ilusão que a maçã... Eu acho que uma coisa que a esquerda está esperando, me parece que assim, o Bolsonaro cair de podre, né? Ficar muito ruim a situação e simplesmente a burguesia abrir mão. Não me parece que seja isso. Exato, apesar do Bolsonaro não ser o candidato principal da direita, né? É o que eles. É tipo assim, é o que temos para hoje, né? A direita não pode também atacar completamente o Bolsonaro, porque pode acabar dependendo dele nas eleições. Então tá essa coisa, né? A gente viu que antes estavam até aparecia um pouco mais de críticas do que hoje em dia. Eu, pelo menos, percebi que deu uma diminuída nas críticas do Bolsonaro, ao Bolsonaro, né, pela direita. Justamente por causa disso, a eleição vai se aproximando, os caras vão vendo, avaliando aí os candidatos, que nem o César Maia falou, não vê outra pessoa aí para a direita apoiar, então o pessoal já vai se escorando ali, dando uma amenizada com o Bolsonaro, né? Porque, afinal de contas, é o candidato que eles têm. Para eles, antes o Bolsonaro do que o Lula. Então, vamos parar de atacar um pouquinho e vamos segurar a barra aqui, porque, diferente do que a Isa falou, né? Que a esquerda pensa que o Bolsonaro vai cair de podre, não é isso que está parecendo que vai acontecer, né? Se a gente não mobiliza, não leva o pessoal para a rua, faz uma campanha, distribui materiais em torno do Fora Bolsonaro e da candidatura do Lula, que o pessoal também já acha que é vitória dada, né? Tipo assim, anular o processo contra o Lula, vai se candidatar, vai ganhar e ponto. Mas não é assim que a banda toca. A gente tem que ter muito trabalho ainda para fazer. Tem que ir para a rua, tem que mobilizar, porque senão não vão nem deixar. Vai chegar lá nos 45 do segundo tempo e falar que não, mas veja bem, o Lula tem um processo X de 50 anos atrás que ainda não foi, sei lá, não foi anulado, então ele não pode participar das eleições. É bem a cara da direita fazer um negócio desse, né? Isadora? Eu tô tendo umas dificuldades técnicas hoje. Bem, eu acho que é isso o tema. Se a Marília quiser acrescentar alguma coisa, senão a gente tem aí uma notícia para dar, uma notícia internacional, e que a burguesia aí internacional perdeu o príncipe Felipe. Bem, só vou confirmar, Marília, tema central, concluímos? Concluímos. Então, só para a gente encerrar, essa notícia que o príncipe Felipe morreu. Ele aí é o marido, era, né, o marido da Elizabeth II. Para quem acha que esse pessoal é imortal, o que parece, né, tem até uma brincadeira aí em relação à rainha, que o pessoal aí não morre e tal, é porque assim, eles têm uma vida muito boa, né, imagina, vida aí de fato de príncipes, de reis. O pessoal aí tem todos os recursos para ter uma vida longa. Mas ele morreu nessa manhã, na sexta-feira, e as causas da morte não foram ainda reveladas, mas ele já estava doente, passou aí por uma cirurgia do coração recentemente e tal, e aí morreu, né? Como diriam, nesse caso a gente nem fica muito triste, né? Um a menos para ficar aí roubando, se aproveitando do dinheiro da classe operária britânica. Um comentário, companheiras? Tava velho já também, né? 99 anos, tá bom. De príncipe. Ah, velho. Tchau, príncipe Felipe. Fica com Deus aí. Tem tanta isso? gente indo por aí, e a gente tem o príncipe Philip que viveu. Ele foi o príncipe consorte que mais viveu em toda a história da Inglaterra. Quer dizer, Nossa. ele
ele ficou mais de 60 anos ao lado da rainha. Quer dizer, foi aí muito tempo. Lembrando aí que o regime monárquico, mesmo que seja uma monarquia de fachada, né? Quer dizer, que ela não seja, não seja uma monarquia de fato, ela é uma coisa retrógrada, né? A gente acaba vendo que a rainha ela tem muito peso político na situação, não é um peso democrático, não é uma coisa, não é um peso que vem da luta política, mas sim é de uma dinastia ali que está ali há séculos, né? Exatamente é o que tá acontecendo, é o que acontece. Ele ficou a vida inteira ali e finalmente é um órgão vitalício, né, da política. Então, exatamente, a gente vai ver aí que é um órgão muito conservador. Acho que esse é o comentário que eu queria fazer. Exato. O príncipe Philip já tava igualzinho, tava olhando a foto dele aqui, já tava igualzinho o Palpatine do Star Wars. Mesma coisa. Cara todo engilhado, bizarro. Tchau, príncipe Philip, já foi tarde. Mesmo. Só para contribuir, acho que eles têm um peso político porque eles são muito ricos, né? Uma família aí muito rica. De fato, aí tem domínio até fora do território britânico. Então, é um a menos aí para explorar a população. É isso, então, companheiras. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 9, aqui na CATV. Essa semana aí estaremos em reunião do Comitê Central, direção aí do partido nacionalmente, internacionalmente estará reunida aí para discutir e organizar as próximas atividades do PCO durante o próximo período. Então, é isso. Segunda-feira nós voltamos com mais novidades, mais notícias. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Nina. Até semana que vem. Obrigada, meninas. Até a próxima, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.